Olá! Bem-vindo! Hoje, vamos conhecer e aprender a configurar o plugin Contact Form 7 para o WordPress. Nesse vídeo, vamos abordar 6 conceitos importantes sobre o plugin CF7, sendo que o primeiro conceito dessa lista depende dos conceitos anteriores e é o mais importante deles que abordaremos. Os conceitos são estes: tela de administrador, como as tags funcionam, configuração de e-mail, configurações adicionais, integração com APIs e como usar os campos do formulário. Antes de qualquer coisa, vamos instalar o plugin Contact Form 7 ou CF7. Vamos em Plugins, Plugins instalados e em Adicionar novo e digitamos Contact Form 7 no campo de pesquisa do autor Takayuki. Clique em Instalar agora e aguarde a instalação. Em seguida, clique em Ativar. Na sexta posição dessa lista, temos a tela do administrador. Podemos destacar 3 partes: o campo Editar formulário de contato. Logo embaixo nós temos o shortcode que está destacado em azul e área de status. O campo Editar formulário de contato é onde definimos o nome do formulário que estamos criando. Não é obrigatório alterar o valor padrão. Porém, ao mudarmos o padrão poderemos localizar melhor depois na lista de formulário o formulário que queremos em determinado projeto, sem ter que ficar entrando de um em um para localizar o que queremos através dos itens deles para diferenciá-los. Na região do shortcode, podemos clicar com o botão esquerdo e copiar o código gerado pelo plugin para a área de transferência do computador e para usar esse código. Mais à frente, nesse vídeo, veremos os detalhes de como podemos usá-lo. Quanto à área de status, você pode duplicar, salvar ou até mesmo deletar o formulário que acabou de criar, caso queira. Logo abaixo, temos essas 4 abas: Formulário, Mail, Mensagens e Configurações adicionais. Abaixo do nome Formulário, temos vários botões geradores de tags, que são os mesmos elementos HTML de uma página web. Uma mistura de código HTML e shortcode. Não é necessário se preocupar em conhecer HTML ou shortcode, pois esse plugin tem formulários de edição e geração de shortcode que facilita e automatiza a construção dos formulários de contato. Nos próximos conceitos que estamos vendo neste vídeo, vou mostrar alguns truques para facilitar ainda mais a criação dos formulários de contato. Na aba Mail, temos os campos para inserir o remetente, o destinatário e o assunto. Vamos ver mais detalhes sobre e-mail logo mais. Na aba Mensagens, é possível definir várias mensagens padronizadas para diversas situações em que o usuário está usando o formulário e seja necessária alguma mensagem que mostre o estado atual do formulário, tanto antes do envio, tanto durante o envio ou após o envio do formulário, ou seja, diz respeito a mensagens de envio com sucesso, falhas ou algum erro que impeça o envio. Nesse caso, o usuário precisa saber o que ocorreu. As mensagens definidas por padrão no plugin servem para a maioria dos casos e para a maioria de usuários, porém, você pode alterar à vontade. Basta clicar no campo que deseja alterar e escrever a mensagem que acha que seja mais adequada para o seu tipo de site. Em configurações adicionais, logo mais à frente vamos ver detalhes desse item. Quinto item. Antes de usar os recursos de edição do plugin é importante saber alguns detalhes sobre o funcionamento de tags para evitar erros durante a personalização do formulário. O plugin CF7 conta com 2 modelos de tags que são modelos de formulário e modelos de e-mail. Enquanto que no modelo de formulário, uma tag será substituída por um trecho de código HTML, já nas tags de e-mail, as tags serão substituídas pelos formulários criados antes. Logo veremos exemplo disso. Usar tags HTML para melhorar ainda mais o design da mensagem. Clique na aba Mail. O campo para é o destinatário. Você pode digitar o e-mail da forma normal. Exemplo: destinatário@servidor.com. Não se esqueça de alterar os dados do e-mail para não aparecer erros durante o envio de mensagens. No campo de você pode usar o mail tag que você definiu na configuração de e-mail, seguido dos símbolos de maior e menor, exemplo, site title com o e-mail. O campo assunto pode começar com a tag site title e o subject. Em cabeçalhos adicionais, você pode incluir cópia de e-mail, CC e cópia oculta.
BCC ou você pode deixar da forma padrão assim, reply to, your mail. O campo da mensagem é onde você coloca o texto que quer enviar para o destinatário. Em anexo de arquivo, você pode fazer o upload de arquivos para enviar. E por fim, Mail-to é um modelo de resposta automática. Terceiro item. Cada um dos formulários que você criar poderá ter uma configuração própria. Os tipos de configurações adicionais suportadas são Subscribers Only Mode, Demo Mode, Skype Mail, Async Validation, Suppressing Message Storage, JavaScript Code. A opção Subscribers Only Mode, com o valor ON, é para assegurar que somente usuários possam enviar formulários de contato. Perceba que não é obrigatório impor essa restrição a todos os formulários, veja se isso é realmente necessário. A opção Demo Mode, com o valor ON, o formulário de contato pulará o processo de envio de e-mail e exibirá apenas, concluído com sucesso, como mensagem de resposta. Essa opção altera o registro de dados pelo Flamingo. A opção Skype Mail, com o valor ON, é semelhante ao Demo Mode, com a diferença que não altera o registro de dados através do Flamingo. A opção Async Validation serve para exibir ou não mensagens de erro, caso você queira. Deixe o valor ON habilitada, caso não queira, deixe a opção OFI habilitada. A opção Suppressing Message Storage serve para informar ao Flamingo que ele deve fazer o registro no banco de dados das mensagens, nesse caso, deixe a opção ON. Caso não queira o armazenamento de mensagens no banco de dados, deixe a opção OFI. A opção JavaScript Code ao definir o valor ON em um código JavaScript você estará informando ao formulário de contato que ele deve executar o código quando o e-mail tiver sido enviado com sucesso. Já quando não for importante saber se a mensagem de sucesso ou erro aparecer, você pode usar o código OnSubmit. Segundo item. Clique na guia Contato e depois em Integração. Temos 5 opções: Brevo, Constant Contact, Akismet, Recaptcha, Strip. Cada uma tem um processo específico. Neste vídeo, vamos ver como configurar o Recaptcha, que serve para evitar que usuários robôs façam inúmeras requisições de envio de formulário de contato automaticamente. Os hackers podem usar isso para sobrecarregar um site com muitas requisições e assim derrubar o site do ar. Para registrar um site, entre na página do Google Recaptcha e registre o seu site e logo em seguida gere uma chave para inseri-la nas configurações do SIEF7. Logo após, na tela de administração do WordPress abra a página do menu Contato e Integração, vá no bloco Recaptcha e clique em Definir integração. Aqui não vou poder mostrar porque estou usando uma instalação do WordPress no localhost e o protocolo de conexão do localhost é HTTP e para gerar uma chave válida é necessário usar um protocolo HTTPS com criptografia. Só para ilustrar, veja nesse exemplo da documentação oficial, basta seguir o exemplo dado e preencher os campos lá no localhost. Depois é possível transferir o site do localhost para uma hospedagem na nuvem. Vou deixar um link na descrição e na tela final desse vídeo para que você veja como migrar do localhost para uma hospedagem e você pode completar esse tutorial. Agora colhe as chaves, e a chave do site e a chave secreta nos respectivos campos e clique em Salvar alterações. Pronto, o recurso de proteção de envio por robôs foi configurado. Dessa forma somente o usuário humano poderá usar os formulários. Primeiro item. Agora vamos ver como usar os campos do formulário. Aqui temos a área de edição de código e a tag HTML Label, mas poderia ser qualquer outra tag. Não é necessário saber programar ou conhecer HTML. Na sequência, vou mostrar uma maneira de usar tags HTML sem conhecer nada de código para que você possa personalizar os seus formulários à vontade. Aqui você pode personalizar o rótulo de seu nome para qualquer outro texto. Basta selecionar e editar outro nome. Nas áreas selecionadas, temos a sintaxe das tags de formulário. Não é preciso decorar nada, pois os botões acima são assistentes para criar a sintaxe para nós. Vamos copiar o código padrão da área de edição e colamos no bloco de notas. Vamos nesse site aqui destacado e podemos obter várias tags HTML já prontas.
Basta clicar em HTML e escolher uma opção de tag nos itens disponíveis. Neste exemplo selecionei a tag TextArea já compatível com qualquer navegador. Podemos personalizar o nome, o placeholder e qualquer outra propriedade. Depois de personalizar, basta clicar em cópia e a cópia vai para a área de transferência do computador. Podemos ver no bloco de notas a cópia da tag. Agora vamos colar a tag HTML na área de edição de formulário. Podemos dar um espaço e clicamos no botão TextArea. Aqui podemos personalizar usando esse assistente, sendo necessário apenas alterar os campos disponíveis. Note que, conforme usamos o assistente, a tag do formulário vai sendo formada automaticamente. Veja a área selecionada. Quando concluir a alteração, basta clicar em Inserir tag e veja o resultado final. A região selecionada foi inserida no meio da tag que criamos no site que gera as tags HTML. Vamos ver outro exemplo para entrada do tipo telefone. Podemos personalizar à vontade e depois copiamos novamente. Depois clicamos no botão Tel e podemos alterar de forma parecida da outra vez. Agora, vamos apagar esses testes e copiar as tags do formulário padrão que colamos no bloco de notas e trazemos de volta para a área de edição do plugin. Podemos, em seguida, clicar no código do shortcode e copiamos a região selecionada. Vamos até a página de contato do nosso site ou outra página qualquer e clicamos em Editar. Na sequência, clicamos no botão de mais e escolhemos a opção de shortcode. Agora basta colar o shortcode que copiamos ao editar o formulário. Depois clicamos em Atualizar e em Ver página em Nova guia para ver o resultado. Pronto, o formulário foi criado. Agora basta o usuário preencher os campos e clicar em Enviar. Se você gostou desse tutorial, deixe o seu like para ajudar o canal. Obrigado e até a próxima.